A melhor maneira de estar no controle é saber que em muitos momentos você não vai estar. De todos os personagens de Jojo, o Kira foi o que mais me chamou a atenção. Não só pelo fato de ele ter nascido no mesmo dia que eu, no dia 30 de janeiro, mas porque ele se parece comigo em algumas questões, como em seguir hábitos, gostar de rotinas, e por ele gostar de ter mais o controle da própria vida. Eu me identifiquei bastante. Bom, mas a semelhança para por aí, tá? Para na questão de rotina restrita. Porque em outros aspectos não faz sentido. Yoshikage Kira é um dos vilões mais perversos de Jojo. Ele é um personagem extremamente sádico e com várias questões psicológicas severas. Ele tem transtornos que afetam a moralidade do personagem, que tornam ele um monstro. É bem provável que o criador de Jojo tenha alguns conhecimentos sobre questões psicológicas. Muita coisa que ele coloca no Kira faz muito sentido. Hoje eu quero falar sobre os prováveis transtornos do Kira, falar aí sobre as dificuldades de comportamento que ele possui e como isso pode afetar ou se encaixar em nossa vida. Jojo conta a história da família Joestar. Cada temporada conta a história de um personagem dessa geração. Então cada temporada vai ter um membro diferente e também em cada temporada eles precisam enfrentar adversários com poderes paranormais. Então cada temporada tem um protagonista diferente. E o Josuke é o Joestar responsável por enfrentar o Kira. Então o Kira é um dos vilões principais do arco do Josuke. O Kira, ele é um personagem que quando a gente olha de fora, pra quem olha de fora, é uma pessoa totalmente, entre aspas, normal. Porque ele é um homem extremamente comum, fora de qualquer suspeita. Só que suas ações e desejos não são comuns. E o mais complexo é que presenciamos todas as ações e sentimentos do Kira na narrativa da história. Porque presenciamos tudo isso na perspectiva do próprio Kira. Porque no anime é mostrado como ele está se sentindo, o que ele está pensando, suas lutas internas. Então meio que sentimos a agonia do personagem em cada situação. E o grande ponto do Kira é justamente seus hábitos. O Kira consegue simplesmente ter uma rotina fantástica, causando inveja em todos nós. O Kira, ele quer ter uma vida tranquila, só que para isso ele precisa ter um grande esforço para manter essa vida calma. Ele cita que gosta de uma vida calma, que não gosta de lidar com situações estressantes, então ele sempre dorme e acorda no mesmo horário, costuma comer as mesmas coisas, costuma fazer as mesmas coisas todo dia, e ele não gosta de se meter em situações que tiram o sono dele, já que ele cita que dorme 8 horas por noite e acorda sem nenhum cansaço. Simplesmente uma das melhores coisas da vida. Dormir 8 horas por dia é algo invejável. E o pior é que tudo isso faz muito sentido, porque a melhor maneira de você manter uma vida menos estressante é justamente ter uma rotina, é ter uma vida mais previsível, que meio que você sabe mais ou menos o que vai acontecer, você sabe mais ou menos o que tem que fazer, e isso gera menos estresse. Um estudo publicado na The Lancet descobriu que pessoas que preferem uma rotina diurna ativa em vez de uma noturna têm ciclos de sono mais saudáveis. Estes, consequentemente, estão associados a uma melhor saúde mental e minimizam o risco de desenvolver dificuldades emocionais. Aqueles com ciclo de sono interrompido, pelo contrário, têm uma predisposição maior a ter dificuldades de saúde mental. Então é como se o Kira já soubesse de tudo isso. Ele quer uma vida calma, justamente para evitar o estresse. Então, um dos hábitos que o Kira tem, eu recomendo para os meus pacientes. Todos esses hábitos e rotinas que ele possui serão o pilar de sustentação dele. O Kira faz basicamente tudo que é indicado para ter uma vida tranquila. Ou seja, ele tem bons hábitos. E os hábitos com o tempo ficam inconscientes. Ou seja, nem percebemos direito o que estamos fazendo. Só fazemos. E se o Kira não quer ficar estressado, essa é a melhor forma dele tentar evitar isso, de evitar o estresse. Porque as rotinas também são complicadas de controlar quando estamos estressados. O córtex pré-frontal do nosso cérebro fica offline quando estamos com fome, com raiva, solitários ou cansados. Só que o Kira leva isso ao extremo. Se algo ou alguém interromper esse hábito dele, ou se algo ou alguém for um obstáculo para ele conseguir ter uma vida calma, ele vai literalmente se livrar daquela pessoa, até mesmo matá-la. Ou seja, o comportamento dele é em excesso, é totalmente fora do padrão. E essa reação dele exagerada e anormal, justamente por faltar outro aspecto muito importante que o Kira não tem, apesar de ter bons hábitos, que é a flexibilidade psicológica. A flexibilidade psicológica é uma das características mais importantes que eu considero que alguém possa ter, porque é basicamente uma capacidade de se adaptar a situações, é aceitar que o seu dia também pode ser diferente, é aceitar que as coisas não estão no seu controle. É ótimo ter hábitos e rotinas, todo mundo precisa disso, só que imprevistos vão acontecer. Então alguém muito preso nisso, como é o caso do Kira, ficaria totalmente desnorteado em uma situação que fugiria do controle. E esse é o grande problema. E o motivo disso é óbvio. O mundo é inconstante. As pessoas são inconstantes. As circunstâncias da vida são inconstantes. Então se você espera sempre a mesma coisa, existe uma grande chance de você se frustrar. Porque nem tudo, mesmo se você planejar, vai sair do jeito que você quer. Os alemães têm uma frase que, traduzida livremente, seria algo como: o camarão que dorme na praia é levado pela onda. Ou seja, se você ficar estático, isso pode te causar um grande sofrimento e um grande dano.
dano. Participantes de um estudo feito pelos pesquisadores Masuda e Tully descobriram que indivíduos que relataram altos níveis de flexibilidade psicológica eram menos propensos a sofrer somatização. Somatização é sentir problemas médicos sem ter uma causa orgânica de ser nível. E depressão, ansiedade e sofrimento psicológico geral eram mais comuns em pessoas que tinham baixos níveis de flexibilidade psicológica. Outro estudo mostra que a inflexibilidade psicológica está associada à depressão, a abuso de substâncias, imagem corporal negativa, alimentação desordenada, supressão de pensamento, esgotamento profissional e absenteísmo no trabalho, enquanto a flexibilidade psicológica está associada à autocompaixão, desempenho e satisfação no trabalho e bem-estar geral. Então, paradoxalmente, é como se o Kira não vivesse em paz. É como se fosse uma bomba relógio, pra quem assistiu o anime, literalmente. Se algo acontecer diferente do planejado, todo o castelo de cartas que ele construiu é desmoronado. E aí, quando algo foge do controle, ele faz algo desproporcional, justamente para lidar com o grande estresse que vem disso. Como seu pai dizendo que ele roía as unhas até sangrar se caso alguém retirasse o sossego dele, mostrando um baixíssimo repertório em lidar com imprevistos. E esse comportamento rígido é visto bastante em pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. O Kira sempre faz as mesmas coisas como se fossem ritualísticas e não tolera nada que saia fora do seu roteiro. Como eu citei, a flexibilidade psicológica é algo muito importante, o que faz você aceitar quando as coisas não estão no seu controle, quando estão fora do seu controle. E muitas pessoas com TOC fortalecem a doença ao aderir a padrões rígidos de comportamento de rotina e rituais compulsivos. Pessoas com TOC geralmente sofrem de torrentes intensas de ansiedade, envolvendo pensamentos extremamente exagerados de ameaça, risco ou perigo. De fato, esses pensamentos dramáticos ajudam a impulsionar o motor do TOC e obriga as pessoas que estão sofrendo desse transtorno a fazerem rituais, justamente para se sentirem mais no controle. E é justamente o que parece acontecer com Kira. Mas, mais convincentes do que os pensamentos ansiosos são os sentimentos e sensações terríveis de alta ansiedade. É por isso que o raciocínio emocional, a ideia de que se eu sinto algo forte sobre algo, isso deve ser verdade, também alimenta o TOC. É daí que vem o pensamento obsessivo. Você pensa algo muito forte e você simplesmente aceita aquilo. Você não questiona, você aceita aquilo e faz o que o seu pensamento quer que você faça. A pessoa sente que se não fizer tal coisa, algo muito grave vai acontecer. Ou seja, se minhas coisas estão fora do lugar, algo muito ruim vai acontecer. Se eu não fizer as mesmas coisas, algo de errado de fato vai acontecer. Ou como acontece com Kira, que atribui muito das coisas que ele faz com a sorte. Ou seja, se ele não fizer tal coisa, ele não vai ter sorte. Percebe que existe um ritual de comportamento? Portanto, uma pessoa com TOC sente irracionalmente que foi contaminada, machucou alguém, cometeu um crime ou ato de sacrilégio e, portanto, deve ser verdade, apesar de todas as evidências em contrário. Ou seja, as pessoas com TOC confundem seus sentimentos subjetivos com fatos objetivos. E é isso que provavelmente faz o Kira repetir muitas coisas, justamente para manter as coisas em perfeito controle. Em seu livro The Imp of the Mind, o psicólogo Leah Barr explica como pensamentos obsessivos, intrusivos, atormentam as pessoas com TOC, geralmente com imagens recorrentes de que se você não fizer algo, algo muito ruim vai acontecer. A questão é que as pessoas que possuem TOC podem ter pensamentos intrusivos de coisas absurdas, mas ficam mal por imaginar fazendo algo mais cruel. E é exatamente isso que não acontece com o Kira. O Kira sente prazer em fazer coisas bizarras. E o problema maior é quando ele associa isso ao desejo dele de fazer violência, aliado a alguns fetiches que o personagem acaba tendo. Então o Kira sim poderia ter alguns traços de TOC, só que no caso dele não é apenas o TOC. Kira, por exemplo, tem um fetiche por mãos de mulheres. E isso é bem mostrado e é o seu grande ponto fora da curva, que torna o personagem alguém bastante assustador. Primeiro surge seu fetiche, depois vem um ato de violência, que é justamente para manter esse fetiche. O Kira literalmente se apaixona pelas mãos das mulheres, visto que para ele o restante não importa. E por isso ele decepa a mão delas, sem se importar de fato com a pessoa em si. Ele conversa com as mãos, traz presentes e acaba brigando com elas também. É como se de fato ele tivesse uma relação com essa parte específica do corpo. E isso chamou a atenção demais de quem assistiu Jojo. Como mostra alguns estudos, a experiência humana é complexa. A sexualidade se manifesta em padrões únicos para cada pessoa, derivados da maneira como as imagens de fantasia se fundem com seu desenvolvimento sexual e emocional. Nem todos os que fantasiam sobre transgressão sexual prejudicial se tornam verdadeiros infratores. Já o Kira é diferente, ele associa a violência, ele quer agir. É uma questão bem complexa porque existem vários fatores, não só morais, mas biológicos também. Muitos pesquisadores citam a importância disso ser levado como uma questão biológica, apesar de existir o fator escolha da pessoa. Mas talvez de fato o Kira já tinha uma propensão a fazer isso. E ele age justamente na forma que ele se sente, justamente por outra característica deficitária nele, a falta de empatia. O Kira é alguém com baixos limiares de empatia, somado aos seus desejos que ultrapassam a moral humana, o que fez ele se tornar um criminoso e alguém extremamente cruel. E o pior de tudo, ele não consegue ver essa crueldade. Kira matou diversas pessoas, ele tem um grande impulso para fazer tudo isso, e ele meio que tenta manter essa vida controlada justamente
justamente para frear esses impulsos. Só que uma hora ele acaba não conseguindo fazer. Sempre procuramos ver serial killers ou psicopatas como pessoas frias e que conseguem se controlar muito bem. Só que é justamente o contrário. Para você quebrar leis, cometer um crime, há uma chance maior de você ser alguém mais impulsivo, que não consegue medir as consequências dos seus atos e não consegue ver uma opção a não ser fazer o crime, o que mostra um baixíssimo limiar de controle e uma baixa capacidade de ver as coisas a longo prazo. Isso acontece com pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Entre os sinais que indicam que uma pessoa pode ter esse transtorno está a falta de preocupação com a forma como as suas ações afetam os outros. Se eles têm um objetivo em mente, seus meios para alcançá-lo refletem apenas seu desejo de obter o que desejam, sem levar em conta as consequências potenciais para qualquer outra pessoa. Justamente o que o Kira faz. Podemos dizer que o Kira tem até um certo controle porque ele tenta frear esses impulsos. Só que sempre ele acaba cedendo, a ponto dele priorizar seus prazeres acima de qualquer outra coisa. E essa é a parte mais assustadora no personagem. Porque de todos os vilões de Jojo, talvez não conseguimos fazer uma ligação exata com a nossa realidade. Só que o Kira é diferente. O Kira é justamente assustador devido ao fato do tanto que ele é real também. Então, psicopatia, pouca flexibilidade psicológica e fetiches que envolvem causar dano a outra pessoa, tudo isso faz o Kira ser um vilão assustador, digno de fala de um personagem de Jojo. E de todas essas características, a flexibilidade seria a melhor coisa a se observar em nossa vida, coisa que o Kira não tem. Ter rotina, ter bons hábitos é algo magnífico para qualquer pessoa. Porém, mais importante do que isso é entender que a vida é imprevisível e que você não pode ter controle sobre tudo. Você pode planejar, mas alguns dias serão diferentes. Alguns dias vão fugir do seu controle. Então, aceitar que a vida é assim é um grande passo. Afinal, a vida é o que acontece conosco enquanto estamos fazendo outros planos. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.